Eu estava hoje refletindo sobre cada coisa tem um momento certo para acontecer, e muitas vezes a gente que é precipitado demais, a gente que quer dar um passo maior do que a perna pode dar, às vezes a gente não tem a paciência de esperar, sabe? Não, eu vou esperar o momento certo chegar. Às vezes a gente não pensa conscientemente, às vezes a gente age mais pela emoção do que pela razão, e isso é o que acaba com todos os nossos planos, com todos os nossos objetivos, e a gente acaba frustrando-se, porque, poxa, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e mesmo assim eu não consegui. O que é que eu estou fazendo de errado? Mas muitas vezes não é o que eu estou fazendo de errado. Muitas vezes é eu estou esperando o tempo certo para as coisas acontecerem. Ah, eu estou vendo 1000 vagas de emprego, vou colocar o currículo em todas elas, mas eu tenho o perfil que eles procuram, aquela é a vaga dos meus sonhos, aquele emprego é realmente o que eu quero seguir. E daí quando a gente para e reflete, a gente percebe que não, eu estou indo pelo caminho errado, eu estou fazendo tudo da forma que eu não colocaria os meus amigos pra fazer, eu não daria esse conselho, sabe? De tipo, lança aí todos os dardos e se algum deles for o alvo, você vai conseguir. Não é bem assim. Porque é muito fácil a gente distribuir conselhos, dizer o que é que as pessoas devem ou não fazer, incentivar, apoiar, mas quando é com a gente não quer ouvir, porque não, se não for do meu jeito, não vai ser. E esse é o problema do ser humano. A gente sempre quer que seja do nosso jeito, no nosso tempo, daquele formato quadradinho, sabe? Mas cara, a vida é muito mais do que isso, sabe? E o fato é, quando a gente distrai a mente, quando a gente sai dessa caixa e começa a olhar o horizonte como um todo e não apenas centrado naquele objeto, as coisas começam a fluir. E é aí que tá o ponto. Tudo vai acontecer no tempo certo. Eu tenho essa máxima comigo, eu tenho essa verdade de fé que Deus não coloca um sonho no nosso coração que ele não possa realizar. Porque, gente, quantas vezes nós nos deparamos com tantas dificuldades, com tantas situações que pareciam impossíveis de serem solucionadas, de saírem dessa situação, e sempre se abriu uma porta, sabe? Muitas vezes demorou muito para essa porta ser aberta, muitas vezes foi rápido demais, mas é sempre no tempo certo. Tem uma coisa certa, sabe? Nenhuma dificuldade ela vem se não for para nos ensinar algo. É isso que eu tiro de um proveito. Todas as situações pelas quais eu passei em toda a minha vida até este ponto aqui, elas sempre me ensinaram alguma coisa. Seja todas as vagas de emprego que eu fui recusada, elas me ensinaram muito como pessoa, não apenas como profissional, mas eu levei isso para o lado pessoal. Eu aprendi, eu saí mais forte daquela situação, eu saí enxergando não apenas a minha versão, mas a versão do todo, a versão da pessoa que conseguiu a vaga, que talvez sim ela estivesse precisando mais do que eu, da pessoa que estava contratando, que aquele perfil era exatamente o que eles queriam e talvez eu não fosse desempenhar uma função certa. E uma coisa que eu sempre saio de todas essas situações que poderiam ser frustrantes é eu aprendi. Eu aprendi muito a lidar com essa situação, a enxergar que talvez não fosse onde eu ia me encaixar perfeitamente, talvez eu não fosse feliz, talvez eu não conseguisse me encaixar ali, me enquadrar, talvez eu fosse viver amarguradamente. Mas quando as coisas acontecem, a gente sempre olha e pensa: por que não? Por que não deu certo? Por que eu não consegui? Porque não fui eu a passar, porque não foi o meu nome a sair naquele documento ali, porque não foi a minha carteira a ser assinada, por quê, por quê, por quê? Sabe aquela música da Xuxa quando a gente era criança que a gente escutava, que ela dizia assim, ah, porque a vaca faz mu, porque o céu é azul? A gente se depara muito com esses porquês, mas a gente precisa reverter essa pergunta. Na próxima eu consigo. Na próxima eu faço melhor. Talvez não fazer melhor de tipo, eu preciso me empenhar mais, não, porque talvez você já esteja fazendo o suficiente. Mas na próxima eu faço melhor, na próxima eu vou pensar diferente. Na próxima eu vou entrar de cabeça erguida e sair com ela ainda mais alta, sabe? Quase olhando para o céu, avistando um horizonte e percebendo que talvez daqui eu não estivesse enxergando muito bem, mas nesse outro degrau as coisas vão se ampliar, a minha visão vai ser aumentada e talvez é ali que eu deva centrar o meu olhar, a minha visão deve estar centrada naquele ponto e não naquele que passou. Então o fato é que tudo acontece na hora que é para acontecer. Eu lembro que quando eu fui tentar fazer a faculdade de jornalismo, eu não passei. Eu fiquei na lista de espera, eu fiquei lá embaixo. E daí eu pensei, poxa, talvez não fosse para mim isso, talvez não fosse o meu momento. E daí no ano seguinte eu pensei assim, eu vou tentar para uma outra vaga, para uma outra faculdade, eu entrei em relações públicas. E daí eu ficava todo instante me perguntando, mas eu ainda quero jornalismo. E surgiu uma oportunidade de reopção do curso. E daí eu pensei,
Se for para ser, vai ser. E eu consegui a vaga depois de 2 anos tentando, depois de quase 3 anos tentando. Então, assim, a vaga ela apareceu no momento que era para aparecer. Eu entrei no momento certo, não atrasada, não adiantada, mas no momento certo. E foi ainda melhor, porque eu consegui reaproveitar 10 matérias que eu tinha cursado no curso anterior. Então, assim, valeu muito a pena, sabe? E é aquela coisa, não pensar, tipo, ai, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Não. Essa é uma frase que, assim, eu nunca usei no meu vocabulário e sempre que eu me deparo com ela, eu faço assim, ó. Não. Deus escreve certo em linhas certas, porque o nosso futuro a ele pertence. Ah, muitas vezes pode pensar assim, ah, depende de mim. Não depende só de você. Porque, assim, eu sou uma pessoa que sou muito católica. E eu acredito que Deus nunca nos desampara. Se tem alguma dificuldade que a gente está passando, isso é para nos ensinar alguma coisa, para a gente sair dali mais forte, sabe? E a gente precisa aprender também com os nossos erros, porque não adianta a gente cair aqui e continuar caindo no mesmo ponto, na mesma pedra, tropeçando sempre na mesma pedrinha. Porque o que é que a gente está fazendo, sabe? Para onde a gente está rumando? E se a gente continua sempre caindo no mesmo degrau, no mesmo lugar, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Então, tudo depende muito de nós, da nossa força de vontade, da nossa capacidade, mas tudo não é eterno, gente. Uma coisa que eu vi, agora eu não lembro, foi no livro que eu estou lendo, não. Foi uma frase que, assim, me tocou muito e o que eu preciso trazer para vocês. Eu nem vi. Vocês perceberam quando as luzes descarregaram aqui atrás? Eu não. A frase ela não tem relação exatamente com isso que eu estava dizendo, mas ela diz assim: os melhores momentos não precisam ser grandiosos, mas precisam ser eternos. Mas eu queria mudar um pouquinho essa realidade e dizer que nenhuma situação é para sempre, nenhuma dificuldade é para sempre. Eu lembro que na época da pandemia eu passei por um momento muito difícil, de uma ansiedade muito forte, e daí eu comentava muito isso com uma amiga minha que não mora aqui em Maceió, ela é de outro lugar, e ela dizia assim: olha, uma dica que eu te dou é esvazia a tua mente e vai ampliando. Pensa primeiro assim, sai da sua casa, imagina isso, sai da sua casa, como se você tivesse realmente voando, sendo transportada para um outro lugar. Primeiro você sai da sua casa, depois você sai da sua rua e depois você sai do seu bairro. Pode imaginar que você está em outro lugar. Após isso, você sai da sua cidade. Imagina como se fosse realmente o globo terrestre, sabe? O mapa mundi ali. E daí você sai da sua cidade, você sai do seu estado, você sai do Brasil. Você fica aí pairando no universo. E daí depois que você sai do Brasil, você sai do mundo, sai do planeta e enxerga o planeta de cima. Pensa naquela imagem da Terra, toda azulzinha, com as nuvens passando, com os continentes. E daí você olha e se pergunta: o meu problema é maior do que a Terra? É maior do que todo esse universo? Do que tudo isso que está acontecendo? Se a sua resposta for não, então o problema está aqui. E talvez aqui. Então, tenha muito cuidado para que o seu coração não caia nessa armadilha, porque uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês é que tudo nasce daqui, mas vem daqui. A boca ela fala do que o coração tá cheio. Já ouviu essa expressão? E é muito verdade. Tudo que a gente verbaliza passa pelo nosso subconsciente, que vai aí juntar as palavras, que vai realmente encaixar uma nas outras, formar a oração certíssima, a frase perfeita, mas um dia ela precisou nascer no nosso íntimo, do nosso coração. Então, todo sonho, toda realização, todo desejo nasce daqui, se concretiza aqui e toma forma pelas nossas ações, pelo nosso falar, pelo nosso agir como um todo. Então, é exatamente isso que a gente precisa se desvincular um pouquinho, sabe? Que nem tudo que acontece no mundo foi por minha causa. Não apenas minha causa, tipo, eu causei isso, mas no sentido de dizer que nem tudo depende de mim. Nem tudo depende das minhas forças. Eu não tenho como parar uma guerra. Infelizmente, eu não tenho como reverter a opinião de alguém, a menos que você seja realmente muito persuasivo e esteja vendendo um curso. Mas, em outro caso, eu não tenho como fazer essas mudanças que são tão grandiosas, não dependem de mim. Da mesma forma que não depende de mim o que as outras pessoas
podem ou não fazer, sabe? Apenas eu posso lidar e controlar as minhas próprias ações, o meu pensar, o meu agir e o meu falar. Apenas isso está dentro das minhas limitações. Então, se está dentro das minhas limitações, eu posso mudar. Então, seja a minha forma de falar, a minha forma de agir com os outros, o meu tratar com as pessoas, com tudo que está ao meu redor. E é aí que a gente para e pensa: se eu conseguir fazer a minha parte bem feita, tudo vai ser resolvido, as coisas vão acontecer, mas no tempo que são para acontecer. Mais uma vez, tem que nascer daqui. Eu acredito muito que o coração ele não é apenas um órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Ele é capaz de canalizar todos os nossos sentimentos. Então, tenham mais cuidado com ele, sabe? E eu digo isso para qualquer situação. O que é que vocês deixam entrar e o que vocês permitem que saiam. E aí, voltando ao nosso assunto sobre tudo acontece em um determinado momento, isso também diz respeito a um determinado motivo. O momento e o motivo, eles estão juntos, intrinsecamente falando, sabe? Um pertence ao outro. Então, para eu crescer, talvez eu precise deixar alguma coisa para trás, talvez eu precise me deixar para trás, eu preciso deixar um lado meu que se perca, que não vai fazer mais sentido para o meu eu do futuro, para quem eu tô tentando ser, quem eu tô tentando, sabe, mostrar ao mundo que eu realmente sou. Porque a gente é feito de matéria, mas a gente também é feito de sentimentos, e tudo isso precisa de mudança, precisa de uma maturação. Da mesma forma que a fruta ela precisa ter o tempo de maturação para ser consumida, nós também precisamos maturar um pouquinho, seja no nosso sentimental, seja no nosso temperamental. Então, cada coisinha vai acontecer num determinado tempo e a gente não pode forçar esse desenvolvimento, porque talvez esse forçar seja o que quebra um pouquinho essa naturalidade, esse encontro pessoal com nós mesmos. Mas nunca esquecer que tudo isso faz parte de um todo, de uma transformação como um todo. E eu preciso passar por esses estágios no momento certo. Seja para qualquer situação da vida. Tem coisas que a gente ainda não vai passar, que vai demorar muito para a gente conseguir atingir um grau. E eu digo isso por experiência própria. Até hoje eu não sei lidar com o luto. Até hoje eu morro de medo de alguma coisa acontecer, mas foge do meu alcance. Eu não consigo reverter essa situação. E quando eu for passar novamente por isso, talvez eu ainda não esteja pronta. Mas é um estágio que eu preciso passar para ir galgando uma nova perspectiva, um novo horizonte, tá entendendo? Então, assim, não está ao meu alcance, mas o que está ao meu alcance, que está aqui dentro, eu posso tentar cuidar para melhorar cada vez mais. Talvez eu não tenha conseguido passar tudo que eu queria para vocês, mas eu sinto que o pouquinho que eu falei me fez muito bem. E eu acho que esse é o foco, né? É, tantas coisas acontecem que a gente não dá o devido valor, que a gente não olha com outros olhos, a gente apenas passa por cima, ignora, releva e finge que foi só mais uma ocasião na nossa vida, que foi apenas mais uma situação. Mas talvez não. Talvez a gente devesse ter refletido um pouquinho mais sobre determinado assunto, porque fosse nos ajudar com o nosso eu do futuro. Então, assim, tentem colocar um pouquinho no caderno, fazer um diário é muito bom. Faz muito tempo que eu não faço um diário, eu queria muito fazer isso, mas não um diário digital. Eu tenho tablet, mas eu sinto que um diário físico ia me ajudar muito. Aquela coisa analógica do papel, da caneta, da tinta, faz muito bem pra mim. Eu não sei se é porque eu fui muito criada, né? Eu fui criada ainda nesse tempo que a gente tinha o caderno como algo referencial. Hoje em dia tá tudo no bloco de notas do celular ou do computador, mas eu sinto essa atração, digamos assim. O papel, ele me atrai e diz assim, olha, aqui é teu canto, vem escrever. E toda vez eu fico com essa sensação de eu preciso comprar um caderninho e nunca compro. Então talvez 2026 seja um momento para isso, para colocar os meus sentimentos no papel, para poder visualizar fora da minha cabeça o que é que eu devo fazer, o que é que eu estou errando, de onde eu preciso acertar, onde eu preciso melhorar ainda mais. Então assim, é isso, sabe? É isso que a gente precisa realmente olhar para nós mesmos, para nossa cabecinha, para nossa caixinha que a gente carrega para todo canto e perguntar-se: o que é que você está precisando? Me diz para eu tentar te ajudar. Eu comigo mesma. É um exercício que precisa ser diário. Mas enquanto o papel não vem, vamos tentar extravasar de alguma forma. Nem que seja para pintar um desenho horroroso, que eu não sou nada artística, mas para dizer: saiu daqui e eu realmente consegui colocar para fora e extravasar. Porque tudo nasce daqui, mas tudo
se desenvolve na mente. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários alguma mensagem de apoio, de incentivo. Vai fazer muita diferença para mim, para eu ver que eu não estou falando sozinha, porque a cada quarta-feira eu sinto que eu me descubro ainda mais. E é isso, eu queria poder extravasar com vocês. Talvez vocês sejam o meu papel. E eu tô conseguindo colocar tudo em palavras. Até o próximo vídeo. Tchau!